Fala aí pessoal, então só voltando para o curso, nessa aula eu vou explicar com detalhe os processos. Os processos são o processo de produção de alguma coisa. Então aqui vão ter todas as informações do processo, o nome, a categoria, é, todos os dados que são do processo e também o que faz parte do processo. Então, nessa categoria de informações gerais, vai ter todas as informações que vocês vão colocar do processo. Categorias, vocês vão ter que criar um arquivo dentro da base de dados e aí colocar as categorias, tags também, se existirem tags. Aí, tempo de produção, descrição, área geográfica. Vocês podem fazer importação, se eu não me engano, de arquivos contendo o local que está sendo produzido, porque para você criar o seu relatório, vocês têm que estar de acordo com a ISO 14040, se eu não me engano, que é a ISO do LCA. E aí aqui alguns detalhes, né, do processo, o fluxo, algumas informações sobre o esquema de produção, tudo mais. E aí aqui, pessoal, aqui é a parte mais importante. Como a gente viu anteriormente, aqui é onde vão ficar as entradas e as saídas, né? Então a gente tem inputs e output. E aí no nosso caso, o nosso input foi a energia, foi o plástico, foi o transporte, foi a água. E aí a saída a gente teve o que? O copo plástico e os resíduos. E aí aqui na parte de documentação é a mesma coisa. Aqui você vai colocar alguns detalhes da sua base de dados que você criou, detalhes do modelo que você criou, se é um sistema de produto ou uma unidade de processo, no caso é sistema de produto, né, que é um sistema global. E unidade de processo é quando a gente vai criar um sistema, mas para um produto que vai ser uma unidade do processo que eu estou construindo. Aqui alguns parâmetros, né, que vocês podem incluir, por exemplo, vamos criar um parâmetro aqui que vai ser distância. Aí o valor, vamos colocar 150. Aí a descrição coloca assim, quilômetros. Aí a partir disso eu consigo criar fórmulas, por exemplo, distância dividido por 15, que seria tipo assim a eficiência do meu carro. Então posso utilizar essa fórmula P underline 2 para descrever o consumo de combustível, né? Já que eu tenho essa distância e aí eu posso colocar lá nas entradas e saídas o custo, não. Aqui em quantidade eu posso colocar P2, Aí ele já vai utilizar esses dados como referência. Entendeu, pessoal? Então, o OpenLC ele tem muitas ferramentas, como posso falar, muitas opções que tornam o seu Lifecycle Assessment mais robusto. Aí aqui é um pouco mais avançado de alocação de valores, né? Se vocês estão fazendo um Lifecycle Assessment mais social, mais de economia. Aí aqui também é a parte social, né? O impacto social, as categorias. E aqui era para estar as metodologias que a gente utiliza de impacto ambiental direto. Então aqui apareceu uma lista, por exemplo, emissões de gases de efeito estufa, depredação de recursos naturais,
e aí ia aparecer tipo assim o resultado, né, os números. Mas como eu não tenho nessa base de dados, não vai aparecer. É normal. E aí no sistema de produto a gente vai ter 4 guias. A primeira são informações bem sumarizadas, né, do sistema que a gente criou. Aqui alguns parâmetros que a gente pode criar. A gente cria o nosso parâmetro e aí depois a gente consegue adicionar ele, por exemplo, new parameter. Não. É. Os parâmetros você vai ter que criar na sua base de dados, pessoal, no seu back-end. Aí aqui algumas estatísticas, número de processos, links. E aqui tá o mais importante, né, pessoal, que é o modo gráfico, que aqui tem um fluxograma do processo. Aí você consegue ver todo o seu processo aqui. Pessoal, esse trabalho que a gente fez hoje é só um exemplo para vocês entenderem cada janelinha aqui do OpenLCA e colocar um pouco em prática, né, pessoal? Beleza? Então, tentem fazer esse modelo sozinho, criem um modelo de vocês, não precisa de base de dados, só, tipo assim, criar do zero, só para praticar mesmo, e aí na próxima aula a gente vai trazer um modelo real, com dados reais de indústria, para estar fazendo a criação desse nosso Life Cycle Assessment. Beleza, pessoal? A gente vai mudar o escopo, vai trabalhar com os dados reais, então vai ser bem legal. Então é isso para essa aula, pessoal. Valeu!